Fala pessoal, Little Tom aqui em pleno 7 de setembro, trazendo para vocês Independência ou Mortos. Lançado em 2012, primeiro lançamento aí do selo Nerd Books. Eu comprei ele em 2014, foi a minha primeira ou segunda compra pela internet. Primeiro ou segundo quadrinho que eu comprei online, se eu não me engano foi o segundo. O primeiro eu acho que foi o De Volta para o Futuro. Isso aqui para mim veio num tempo em que eu ouvia Nerdcast direto. Eu trabalhava na editora, ficava lá, né, ilustrando os livrinhos, desenhando o dia todo, e a gente ficava de fone. Felizmente a gente tinha esse privilégio de ficar de fone e ficava isolado, escutando as coisas que a gente queria, né? Ouvindo música, ouvindo podcast, então eu ouvia muito Nerdcast mesmo. Nos anos pra cá eu dei uma abandonada, mas agora eu tô voltando graças ao Amazon Prime, né, que eu assino. Então, o que é isso aqui? Isso aqui foi graças a um Nerdcast onde eles falavam sobre a independência do Brasil e eles começaram a pirar, tentando transformar a história do Brasil numa coisa massa, numa coisa legal, como poderia ter sido. Porque, assim, né? Infelizmente, a gente sabe que o nosso país, assim como qualquer outro, mas para nós o que importa é o Brasil, né? Ele tem um grande destaque negativo em questões sérias, né? Digamos que desde o início o pop do Brasil é esculhambado, né? Desde a chegada aí do Cabral e antes do Cabral, né? A gente sabe que o negócio já não andava legal aqui, bem das pernas, né? E com a chegada dos portugueses aqui, parecia que ia melhorar, mas não melhorou muito não, né? Então vamos dar uma olhada aqui. A autoria, Abufobia e Harold Stricker. O Abufobia, na verdade, é o Fábio Yabu, que está escrevendo aqui com um pseudônimo. É a primeira história mais séria assim, que ele escreve. O Fábio Yabu, ele é um roteirista de quadrinhos, mangá nacional, né? Criador dos Combo Rangers, que é uma coisa super divertida, que eu tive acesso alguns anos depois que tinha começado. E ele participou de muitos Nerdcasts também, assim como o Harold Stricker, né? Conhecido como Android, que é o ilustrador dessa coisa louca aqui. Vocês estão vendo o nível do detalhamento do negócio aqui, é coisa de pirar a cabeça. O Harold passou 1 ano e meio trabalhando nesse negócio aqui. E eu me lembro que ele chamou a atenção para o fato de que ele não é um quadrinista, ele é um ilustrador. Então, o tratamento que ele dá aqui para a coisa é completamente diferenciado. Deixa eu aproximar aqui a câmera. Olha o nível de detalhes desse navio aqui. O navio, o mar, praticamente tudo tem textura. Ele teve a ajuda de outras pessoas na arte final também, né? Ele não fez sozinho, mas eu acredito que isso aqui, pelo menos 80% é ele, porque o estilo é o mesmo, né? Se mantém. Muda um pouquinho às vezes, talvez pelo tanto de tempo que ele estava desenhando os personagens, né? Se você olhar qualquer um que está aqui no começo da história e ver ele de novo mais na frente, o rosto não é exatamente o mesmo. Você pode confirmar, inclusive pela capa, que esse Dom Pedro aqui, ele é meio diferente do Dom Pedro que a gente vê no final. O pessoal que está aqui também atrás, né? O Tigre, a Dona Léo e o Chalaça, principalmente. O Chalaça aqui está mais cartunesco do que ele está dentro, né, da história. Os traços, não a pintura, né? A pintura aqui diz que não foi do Harold. Tem o nome aqui do artista também no começo. Ilustrações do Harold, cores da capa, Michel Borges. Também fez um trabalho magnífico aqui na capa. A gente pode se deter nela um pouquinho. O nível de detalhes aqui da coisa. Título, Independência ou Mortos. Aí você tem aqui aquela diagonal, né? A galera fazendo aí a aulinha de design bem feita. E aí traz desse zumbi. Você passa pelo rosto do Dom Pedro, né? Vê como ele é forte aqui também. Aí toma espadada no crânio e essa espadada te traz pra cá, para o olhar desse zumbi. Que tanto ele pode estar olhando pro outro, vendo o golpe, né? Forte, como ele tá olhando pra nós, né? Ele tá nos chamando pra cá, pra dentro da história. E a capa inteira, né? Você tem ela vindo assim, ó, trazendo aqui. Será que o cara quis usar um Fibonacci aqui? Fez o círculo, né? E trouxe aqui para a ponta da corrente. Eu não duvido nada, viu, que o Harold tenha pensado nisso. Muito, muito legal. Vamos trazer aqui mais para perto, ó. Vocês viram os detalhes da pintura. O rosto, né, do Chalaça e da Dona Leopoldina aí, a esposa do Dom Pedro. Deixa eu tocar aqui na tela, ver se dá para focar mais ainda, olha só. Tem um nível de detalhes absurdo. Então, trazendo aqui para a história, começa com a fuga da família real portuguesa. Estava naquele dilema, né, do Napoleão querendo dominar toda a Europa. A história começa, inclusive, né, aquela imagem do Napoleão.
E Portugal estava numa sinuca de bico, porque ou eles se rendiam aos franceses ou aos ingleses, né, que eram inimigos aí, né, rivais eternos. E a família portuguesa estava nesse dilema, porque se ajudasse um, ficaria contra o outro. A opção que o Dom João VI, né, o pai da família aqui, o príncipe regente, ele fez foi o quê? Fugir para o Brasil, dizer para a França que sim, que ia ajudar os franceses e tudo, mas no fim das contas ele se uniu aos ingleses. Com certeza motivos econômicos, né? Que os ingleses foram melhores para o Dom João VI aqui em questão financeira. Então aqui já começa eles fugindo, não só da questão da guerra do Napoleão, mas já estava tendo aqui um surto de zumbis. E na fuga deles, a Dona Maria a Louca, a mãe do Dom João VI, ela foi contaminada, foi mordida por um zumbi. E ele não quis abrir mão da velhinha, trouxe ela para o navio onde ele e a família dele fugiram para o Brasil, né? O Dom Pedro criança, tá aqui ele. E aí tinha o Miguel também, o irmão do Dom Pedro. E a Carlota Joaquina, né? A esposa do Dom João VI. E aí o Harold optou por deixar a velha parecendo assim, tipo uma noiva de Frankenstein, né? Esse cabelão arrepiado dela aqui pra cima. Ficou bem legal. A finalização também do Harold me lembrou muito, e talvez vocês vão concordar comigo, a arte do Richard Corben. Acredito eu que foi proposital. O Corben é um grande nome aí do terror, né? E esse estilo de coisa bem detalhada e o tipo da arte final sombria que ele faz aqui me lembrou muito os trabalhos do Corben. E falando em trabalho, a pesquisa do Fábio Abu aqui foi imensa, viu? Embora ele mesmo no final diga que ele não tentou fazer uma coisa com muita acuidade histórica, né? Já que se trata de uma HQ despretensiosa de zumbis, com certeza ele leu bastante coisa, lembrou de coisas do tempo dele de história, né? E conversando com as aulas de história e conversando com os outros componentes aí do Nerdcast, eles foram bolando as ideias. Tem muita coisa aqui que, se você tiver ouvido os Nerdcasts referentes a esses personagens, né? Ao período, independência do Brasil, né? A vinda da família real, você vai notar umas piadas internas, umas coisinhas, uns detalhes que só quem ouvia muito pegava. Como, por exemplo, o lance do Chalaça ser amigo do Dom Pedro. Não sei se isso tem alguma base histórica, mas eles conversando lá sobre o pessoal que andava com a família real naquele período, né? Eles citam o Zé Bonifácio, que aparece lá mais na frente, né? Aí tem o Chalaça aqui como sendo o grande amigo do Dom Pedro, é o que leva o Dom Pedro para o mundo da raparigagem. Leva o Dom Pedro para os cabarés da vida. Aqui a gente tem a primeira aparição do Tigre, né? O Tigre era um cara que carregava uns barris com fezes e urina, né, para se livrar. E aí ele ficava sempre banhado, né, de mijo. E aqui os caras fazem até hora com ele, diz: por que você não paga a sua alforria e tal? Tá na lei, você pode se libertar, faz um extra aí de noite. Como se o cara não passasse o dia, né, morrendo sendo escravizado, morrendo de trabalhar. Então, no Brasil, ceninhas do Dom Pedro aqui se divertindo no cabaré. No Brasil, o Dom João VI ele começa a fundar coisas para fazer com que o lugar de reinado, né, se torne uma coisa mais aprazível para a família portuguesa. Então, ele inaugura o Banco do Brasil, né? Aí tem esse passeio aqui, que agora me fugiu o nome total, ó. Desculpem aí, gente. Quem é carioca deve saber me corrigir aí, né? Dizer aí pra mim como é o nome desse espécie de passeio público que ele fez, né? Jardim Botânico, pronto, veio o nome agora. Inaugurou o Jardim Botânico, o Banco do Brasil, e depois ele se viu em mais uma sinuca de bico, como diz aqui, entre dois países, entre Portugal e Brasil, porque Portugal exigia que ele voltasse para o país de origem, porque lá estava uma merda, estava tudo se acabando sem a família real por perto lá. Eles estavam sempre em luta lá com os franceses, o povo tinha que lutar, eles não tinham muita ajuda britânica, pelo que eu entendi aqui, apesar de ter, né, exército britânico ajudando eles a enfrentar os franceses, mas ainda assim não era suficiente. Eles precisavam também que a coroa portuguesa voltasse para lá, não ficasse aqui no Brasil, né? Esse doutor aqui, eu não sei se ele é um personagem real da história. É o doutor Manzaré, se não me engano. Estou sem óculos aqui para ver o nome dele, longe de ficar ruim. E aí, nessa história, ele tem um caso com a mãe do Dom Pedro, né, com a Carlota Joaquina. E ele ficou mantendo na
Faculdade de Medicina, que foi fundada também no Rio. A mãe do Dom João VI, né, a Zumbi, ele preservou ela, a única Zumbi que eles trouxeram de Portugal. Ela ficou guardada lá nas catacumbas aí da universidade. Só que o cara tem o caso aqui com a mãe do Dom Pedro e de repente ele esquece a porta aberta e a Zumbi sai pra rua. Quando ela vai pra rua, ela começa a atacar as pessoas e pronto. Aí tá feita a invasão zumbi no Brasil também. E aí sempre o Dom João, né, dizia pra ninguém matar a mãe dele, ninguém fazer mal à mãe dele, mas não teve jeito. Ele precisou se conformar. Tem um momento aqui que a mãe dele é decapitada. Eu fiquei muito impressionado também com os cenários que o Harold fez aqui, os barcos, as casas. Ele pegou referência demais para fazer isso aqui e ficou tudo muito bem feito. Uma parte bem legal aqui é que a gente vê o crescimento do Dom Pedro desde criança, né? Começa com ele 8 anos de idade e termina com ele já imperador do Brasil. Eles dizem aqui rei, né? O primeiro rei do Brasil. Não sei se para mudar um pouco em comparação com a história real, né? Mas uma coisa que eu achei bem legal e que eu me lembro, eles falaram sobre isso no Nerdcast, é esse momento aqui, em que o Dom Pedro precisa decidir realmente o que fazer. Se ele ia fugir para Portugal, porque estava sendo atacado aqui por uma galera que foi enviada pelos portugueses, né, pelos políticos, para buscar ele à força, ou ele vai, ou então ele fica no Brasil e reina de vez. Ele tinha que assumir. Então, no momento que ele toma a decisão, o bigode dele fecha aqui, ó, tuf, tuf. Tipo assim, ele ganhou força, né? Ficou mais macho, mais homem, sei lá, mais decidido. E aí é o dia do fico, né? A maneira que o Abufobia, né? O Fábio Yabu achou para colocar o dia do fico na história. Ficou bem legal. Aqui você vê os colegas dele, né? Do time Dom Pedro, como ele chama. O Chalaça, com a sua espada que tem também um gatilho e um lugar para disparo de tiros. E aqui a Dona Léo, né? A Dona Leopoldina, a esposa dele, né? Que é boa aí nos tiros. E o Dom Pedro é o Pedrinho Mão de Martelo, né? Acho que foi até o Tucano que deu esse apelido para ele durante o Nerdcast, né? Então, bem legal, bem divertido, bem detalhado. Aqui o time fica completo pelo Tigre, né? O Tigre vê a população sendo ameaçada pelos zumbis e ele resolve agir, né? Para ajudar o Dom Pedro aí, que resolveu não fugir no navio que veio buscar a família real. O navio foi embora com o rei, com o Dom João VI, né? E acho que o Miguel também, o irmão do Dom Pedro. E ele resolveu ficar no Brasil, né? Para ajudar a população. Mais uma vez, vale lembrar, né, que não é uma coisa feita com acuidade histórica. O Fábio Yabu construiu isso aqui para que você goste dos personagens, para que você torça por eles, para que você considere o time Dom Pedro um time de heróis, realmente. Então, se o Dom Pedro era safado, se ele era mulherengo, se ele era desonesto, né, nem tudo é abordado aqui, né? O cara tem seus defeitos e tudo, mas ele tinha que ficar sendo o personagem heróico para a história funcionar. Achei bem curioso aqui também eles falando sobre os locais do Brasil que estavam dominados por zumbis. Aí você tem zumbi na Amazônia, zumbi por esse chapéu e esse lenço aqui amarrado, acho que é Rio Grande do Sul, né? Aí aqui, chapéu de palha e uma palhinha na boca, deve ser Minas, né? Imagino. Aqui para Bahia, né? Nordeste aqui. Essa parte aqui mais de cima do Nordeste, né? Ou Ceará, eles falam em Pernambuco aqui. E esse aqui de Cartola, imagino que seja Rio ou no máximo São Paulo, né? Que eram as cidades mais desenvolvidas já naquele tempo. Então, como o Dom Pedro resolve ficar no Brasil, ele acaba tendo que enfrentar a infestação de zumbis que estava se espalhando pelo país. Só que chega um momento em que ele precisa voltar. Ele recebe uma carta durante a viagem dele, da esposa, né, da Dona Léo, dizendo que ou ele volta ou a coroa portuguesa vai lascar com tudo, né? Aí deixa eu ver se eu acho essa parte aqui, que ele fala da independência, né? Não me resta alternativa senão declarar a independência do Brasil. Só que ninguém dá bola, né? Fica um negócio assim, completamente sem pompa, né? Também tem aquela história que diz que ele estava com caganeira na beira do rio Ipiranga, né? E que pintaram o negócio todo heróico. Aí aqui ele pede Chalaça. Ele, Chalaça, quando tu contar essa história aí pra galera, quando tu escrever, tu bota pra ser uma coisa massa, pra ser foda, né? Que o pessoal tem que gostar da ideia. E os brasileiros da HQ, eles compram a ideia de que o Dom Pedro está sendo sincero, de que ele vai realmente lutar pelo Brasil e tudo. E ao mesmo tempo que ele combate os zumbis, né, tem aí o problema dele ter que voltar para Portugal à força. Vem uma galera de Portugal atrás dele novamente
e ele se prepara para enfrentar esse pessoal. E aí, durante a luta dele com esses outros portugueses que vieram buscá-lo, de repente começa a chover zumbi. Achei massa isso aqui também, porque os zumbis estão sendo arremessados de catapulta. Uma ideia que ficou bem legal mesmo. Então, uma HQ muito, muito divertida. Uma arte, assim, muito deslumbrante, muito embasbacante. É um cartoon, mas a arte final é ultra foda. Dá uma mudada de estilos algumas vezes. Acho que, pela questão da quantidade imensa de personagens que aparecem nas cenas, você pode ver aqui. Inclusive, tem momentos que o Harold faz umas piadinhas visuais pequenas. Tem um momento que tem um zumbi dando uma banana, quando a família real portuguesa está fugindo para o Brasil. Tem outro que tem uma menina virada para a gente dando língua. Então tem umas pequenas piadas aqui. E piadas que tem a ver também com o Nerdcast, né? Essa parte aqui, segura a minha camisa, foi uma das piadas que eles fizeram, né? Dizendo que o Pedro Mão de Martelo, né? O Dom Pedro iria para cima, né? Da galera e tal, quebrando todo mundo. Então dá para você entender, não precisa você ter ouvido os Nerdcasts para sacar isso, mas se você tiver escutado, você vai sacar as coisas, né? Isso aqui na época, para você conseguir, você só comprava no site, diretamente no site, né, do Jovem Nerd, mas eu consegui comprar ela usada na estante virtual, né, como eu disse, 2 anos depois. Então, neste 7 de setembro, alegrias mil, só que não, eu achei massa trazer para vocês a Independência ou Mortos, que eu me lembro, eu já tinha falado sobre ela, mas por escrito. Então achei interessante trazer um vídeo para vocês. Eu reli ela toda hoje, né? Uma edição capa dura, 160 páginas. Que se vocês ainda encontrarem por aí, eu recomendo, viu? Se duvidar, deve ter no site do Jovem Nerd. Então, galera, é isso. Little Tom ficando por aqui, pedindo mais uma vez aí a sua curtida, o seu comentário, o seu compartilhamento, se você quiser, se você puder. Então, até o próximo vídeo. Independência ou Mortos. Falou!